Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos estudar as chamadas curvas características de desempenho das máquinas de fluxo, também conhecido como as curvas da bomba, as curvas da turbina. O que é isso aí? Bom, vamos relembrar alguns conceitos. Nós já vimos que a potência, watt transferida ou retirada do escoamento em função do triângulo de velocidade, a gente chama isso de potência mecânica, que teoricamente é transferido com base no triângulo de velocidades, na entrada e na saída do rotor, seja da bomba ou seja da turbina. E nós vimos também o conceito de altura manométrica, que nada mais é do que isso daqui, dividido a potência e o fluxo de massa pela gravidade. Então, jogando isso aqui, vai cancelar o M ponto, vamos ficar com 1 sobre G, o 2 V2T menos o 1 V1T, certo? Isso aqui tem unidades de metro, é tudo a mesma coisa, apenas a unidade como é apresentado. Lembrando que se eu pegar isso aqui e multiplicar por G, multiplicar por 10, eu tenho a energia por unidade de massa. Nós vimos também que para bombas o V1T é 0, a gente disse que ela não tem pré-rotação, conceitos já vistos, E o V2T é o 2 menos o cotangente de beta 2, V2N, triângulo de velocidades, para bomba, tem um sinal de menos aqui, lembra que para a turbina isso aqui é mais. E vimos ainda que o V2N, o componente normal, se relaciona com a vazão, tá certo? Então se eu jogar isso aqui, isso aqui, e isso aqui, nós temos a seguinte expressão, para a altura manométrica da bomba, lembrando, tudo teórico, triângulo de velocidade é o teórico. Nós temos uma constante, isso aqui dividido por uma constante, nós temos uma constante que nós vamos chamar de C1, menos constante, uma outra constante que nós vamos chamar de C2, vezes a vazão. Saiu daqui, Ou seja, a altura manométrica teórica de uma bomba é uma constante menos a outra constante vezes a vazão. Eu posso dizer que isso aqui é Y é igual a uma constante menos outra constante X. Se eu associar isso aqui ao eixo Y, esse aqui ao eixo X, eu vou ter o gráfico de uma linha reta. Se eu plotar a altura em função da vazão, pulamos uma página. Aqui. Olha só que gráfico que vai ser gerado. Então nós temos uma equação de uma linha reta com menos aqui. Ela é decrescente caso a cotangente de beta for positiva. Se a cotangente de beta 2 for positiva, ou seja, se o beta 2 for menor que 90 graus, nós temos uma linha decrescente. Constante C2 é positiva, porque a cotangente de beta 2 é positiva, com menos na frente. Então essa é a curva, chamada curva da bomba. Vou tentar... Então aqui nós temos no eixo vertical, o eixo Y é a altura manométrica, e no eixo X é a vazão. Então está aqui. Quando o beta 2 for menor que 90 graus, ou seja, 90 graus seria aqui, Se o beta 2 for menor que 90 graus, a gente diz que a pá é virada para trás. Então a rotação ocorre nesse sentido e a pá está virada para trás. Beta 2 menor que 90 graus. Nós temos uma curva decrescente. Essa curva parte do valor U2 ao quadrado sobre G, onde é que saiu? O 2 ao quadrado sobre G, isso daqui. O 2 ao quadrado sobre G. Se a vazão for zero, para a vazão zero, isso aqui tudo some. Então imagina que eu estou com o registro fechado. Estou com a bomba, na saída da bomba tem um registro. A bomba está funcionando, ela está girando com uma certa velocidade.
Ela está girando, está transferindo energia para o fluido. O fluido tem energia, ele está pressurizada. Só que o registro está fechado, então a vazão é zero. Certo? À medida que eu vou abrindo o registro, eu vou aumentando a vazão. O que vai acontecer? Devido a esse sinal de menos, a altura manométrica vai caindo. Caindo, 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 até chegar em zero. Vai ter um ponto onde a vazão é máxima e a altura manométrica da bomba vai ser zero. Ou seja, essa bomba só opera até esse ponto aqui. A gente pode chamar isso aqui de Q máximo. Maior que isso, não funciona, porque a altura manométrica passa a ser zero, ou seja, a energia transferida é zero. Então, toda bomba tem uma capacidade máxima de vazão. Tem uma altura manométrica máxima quando a vazão é zero. Então, se eu fecho o registro, eu tenho o máximo de transferência de energia. O fluido está bem pressurizado, só que não tem vazão nenhuma. À medida que eu vou abrindo o registro, a vazão vai aumentando e a energia transferida vai caindo, por incrível que pareça. É o que diz a nossa equação, tá certo? Se a pá for virada para frente, se o beta 2 for maior que 90 graus, cotangente de um ângulo maior que 90 graus é negativo, negativo com negativo fica positivo, agora a curva é crescente. Só cresce. É a pá virada para frente. Então a rotação é para cá, só que a pá, observem a diferença dos dois, a pá está virada para frente, pá virada para trás. Isso aqui é comum em bombas hidráulicas, isso aqui é comum em ventiladores, sopradores. Eu consigo transferir grandes quantidades de energia, isso que vai para o infinito. Então, um rotor desse tipo vai para o infinito. Qual que é melhor dos dois? Cada aplicação é uma aplicação. Mas aqui temos um problema. Ó. Aqui, a natureza, a matemática nos dá algumas funções que vão para o infinito. Na matemática, o infinito é tranquilo, né? Lembrar que isso aqui é energia, né? Uma medida de energia. Energia indo para o infinito não é uma coisa boa, certo? Ninguém tem disponibilidade infinita de energia. Então aqui temos problemas também. Não é só uma maravilha. Isso aqui é mais instável, isso aqui é mais estável. Então as bombas geralmente são feitas para isso daqui. E os ventiladores, tipo o ventilador do ar-condicionado split, joga uma chamada cortina de ar, vai ser algo assim. Uma bomba hidráulica vai ser algo assim. Tá bom? Então essa é a altura manométrica teórica, é a curva da altura manométrica teórica da bomba em função da vazão. Então a curva, que é uma linha reta, né? Teórica. Agora a real. Nós já vimos que a real se relaciona com a potência hidráulica, que é o que realmente é entregue. Como é que eu faço isso? Medindo tudo o conceito já visto nas aulas passadas. Medindo a diferença de pressão entre a entrada e a saída, a diferença de altura entre a entrada e a saída dos manômetros. Lembram desse desenhozinho? Então, meço as pressões na entrada e a saída da bomba, o desnível entre os manômetros na entrada e na saída, a diferença de velocidade de energia cinética, né, entre a entrada e a saída. Meço isso aqui tudo, eu tenho energia realmente entregue. Então, nós temos a energia teórica, altura manométrica teórica, e temos a real, medida. E nós estudamos também que elas duas são diferentes, né? A teórica, no caso da bomba, a teórica é maior do que a que realmente foi para o fluido. Então a gente pode fazer uma seguinte comparação. Ó. Então a linha vermelha, estamos imaginando beta menor que 90 graus, ou seja, uma linha descendente, né? A reta decrescente, está aqui a reta decrescente, nós vamos chamar de H. Lembra que o H sem nada é teórico. E o HP é o que realmente é medido. É esse aqui. P de pump, né? A bomba realmente medida no escoamento. E vou comparar as duas e vou ver que a teórica, sim, a teórica é uma linha reta decrescente e a real é uma curva, uma parábola, alguma coisa assim, tá certo? A diferença entre as duas
são as perdas por atrito, por vazamento, que a gente falou na aula passada, tá certo? A gente viu que esse é diferente desse, inclusive nós definimos o rendimento, né? Se você lembra, o rendimento da bomba é o que realmente foi transferido dividido por aquilo que teoricamente deveria ser transferido. Isso aqui é sempre menor que 1, menor que 100%. Então, tem um ponto onde elas se aproximam bastante, tá? No demais, ela se distancia bastante. Essa região aqui achurada, a diferença entre os dois, então são as perdas de energia, devido aos atritos e vazamentos. No caso do beta maior que 90 graus, então agora nós estamos falando dessa curva que é crescente, né? Que eu falei que vai para o infinito, é semelhante. Só que a energia teoricamente vai para o infinito, só que na prática não existe energia infinita. O que acontece na prática é que essa curva também vai cair, porque ela também tem uma vazão máxima que vai ser suportada. Só que olha só, aqui as perdas são pequenas, né? Região de perdas, aqui a região de perdas é gigante. Então, o rotor virado para frente, ele implica em perdas sempre maiores, principalmente quando a vazão aumenta muito, tá certo? Então, mais desperdício de energia aqui, se não for bem projetado, do que aqui. Então, esse HP versus Q é a curva da altura manométrica da bomba. Então, estamos estudando as curvas características. Observe que está no plural, né? Curvas. Tem várias curvas. A primeira curva é altura manométrica versus vazão. O pessoal chama de curva da bomba. Qual é a curva da bomba? É a curva da altura manométrica da bomba. É como que essa curva real, essa verde, se comporta com relação à vazão. Tá certo? Bom, então, já que a teórica é diferente da real, tudo conceitos que nós já vimos, né? Então, se eu substituir, ó, no caso de bombas, tá? A hidráulica pela mecânica, real pela ideal. A real a gente chama de P, HP, a ideal a gente chama simplesmente de H. Dividindo uma pela outra, vai ficar, como a gente falou, altura real sobre a altura ideal. Altura real sobre a altura ideal. Então eu vou agora dividir a curva azul pela curva vermelha. Dividir curvas, pessoal. Olha o exercício que nós vamos ter que fazer, exercício mental. Observe que nesse ponto aqui, ela está abaixo desse ponto aqui. Então isso vai dar menor que 1. Sempre vai dar menor que 1, né? Certo? Só que ela vai se aproximando, ó. Vai se aproximando. Nesse ponto aqui é o ponto onde elas mais se aproximam. Então, o rendimento sobe até um certo ponto, depois cai. Que ponto é esse? A gente chama de vazão de projeto. Quando eu projeto uma bomba, eu vou escolher, eu quero projetar essa bomba com uma vazão de projeto de 1 metro cúbico por hora, por exemplo. Quando eu digo que eu vou projetar para 1 metro cúbico por hora, eu vou dizer que o máximo rendimento vai ocorrer em 1 metro cúbico por hora. E isso eu vou escolher, certo? Então, eu até vou fazer uma pausa aqui, vou voltar um pouquinho, chamar a atenção da importância desse gráfico. A máquina de fluxo, ela não funciona só com uma vazão. Lembra que a gente falou lá do outro tipo de máquina de fluxo, que era a máquina de deslocamento positivo, que era a bomba de encher o pneu da bicicleta, o coração humano, a bomba de pistão. Quando eu tenho um pistão, eu estou trabalhando com uma vazão constante. Se o pistão empurra meio litro de líquido por minuto, é meio litro por minuto e acabou. Se eu fechar o registro, lembra que eu falei que acontece se eu pegar uma bomba de pistão ou se o coração entope uma veia, fechou o registro, o que acontece?
vai arrebentar alguma coisa, ou o coração, a veia, né? Que é o infarto, tá certo? Porque no deslocamento positivo o fluido fica confinado. E se eu pressurizar um líquido confinado, ele é incompressível, ele vai explodir as paredes do que está tentando comprimir ele. Já nas turbomáquinas, que é o que nós estamos estudando, o fluido nunca fica confinado. Se eu fechar esse registro, a vazão cai a zero e nada acontece, não vai explodir nada. Eu vou abrindo e fechando o registro, eu vou regulando a vazão. Então, uma bomba centrífuga e a turbina a mesma coisa, eu posso abrir e fechar o registro. Na turbina, para que eu abro e fecho o registro? Para gerar mais ou menos energia conforme a demanda naquele instante, demanda de energia elétrica. Eu vou abrindo e fechando o registro lá da turbina. Então eu vou gerando energia conforme eu preciso. No caso da bomba, a mesma coisa. Eu vou abrindo e fechando o registro conforme a necessidade de vazão de água. Com isso eu vou alterando a energia que eu vou transferindo. E com isso eu vou alterando o rendimento. Então imagina que eu comprei uma bomba que tem uma vazão máxima, isso está lá, de 10 litros por minuto, por exemplo, tá? E tem uma certa altura manométrica correspondente a isso. Agora imagina que essa vazão de projeto seja de apenas 4 litros por minuto. Se eu olhei no catálogo, essa bomba tem uma vazão máxima de 10 litros por minuto. E a minha aplicação requer 10 litros por minuto. Observe que se eu botar essa bomba de 10 litros por minuto num lugar onde eu quero exatamente 10 litros por minuto, a eficiência dela é zero, ela não vai funcionar. É a mesma coisa de eu querer operar nesse ponto aqui. A vazão não... essa é a vazão máxima, a energia transferida é zero. Esse líquido não vai se movimentar. Na verdade, a vazão não funciona, não tem energia transferida, não tem pressão, não pressuriza. Então, moral da história, não é a vazão máxima da bomba que importa. Se eu quero transferir 4 litros por segundo, eu vou ter que comprar uma bomba de 10 litros por minuto. Sei lá, alguma coisa assim. Tem que olhar na curva da bomba. Qual é o ponto daquela bomba onde a eficiência é máxima? Então, essa é a vazão importante da bomba. Claro, eu vou botar um registro. O registro vai ficar oscilando um pouco para cá, conforme a minha necessidade. Mas sempre próximo da região de eficiência máxima. Não faz sentido eu comprar uma bomba para operar próximo da vazão máxima, porque a eficiência é muito baixa. A energia transferida para o fluido é praticamente zero. Então, eu vou trabalhar perto da eficiência máxima. Então, vou trabalhar próxima da vazão de projeto. Como é que eu defino essa vazão de projeto? Essa vazão de projeto eu defino de forma que o triângulo de velocidades na entrada... Lembra que a gente falou que na entrada da bomba sem pré-rotação, a velocidade V na entrada, o V1, tem que ser vertical, normal a entrada do rotor, sem pré-rotação? Então, imagina que eu queira projetar um ângulo de pá na entrada para uma certa vazão de projeto, que eu estou definindo. Digamos que eu vou projetar uma bomba para 4 litros por minuto de vazão de projeto. Eu posso calcular com isso, com essa vazão de projeto, eu posso calcular qual o ângulo que eu vou ter na entrada. Com isso eu defino o ângulo de entrada da minha pá. Lembra que a gente falou bastante do ângulo de saída da bomba? Agora vamos falar do ângulo de entrada. O ângulo de entrada vai definir a vazão de projeto. Se eu quero 4 litros por minuto, ou 5, ou qualquer valor que eu queira, eu vou ter que calcular um ângulo beta equivalente. Se o ângulo beta for igual ao ângulo de projeto, o fluido vai entrar numa trajetória tangente a pá. Então, vai formar o beta 1. Beta 1 é o ângulo de pá, o fluido vai entrar tangente a pá na entrada. Bonitinho. Agora imagina que, beleza, projetei com beta 1 de 20 graus
Isso me dá uma vazão de projeto de 4 litros por minuto. Beleza? Projetei meu ângulo de pá, vou construir um ângulo de pá de 20 graus, porque isso vai me dar 4 litros por minuto. Mas agora eu não vou usar em 4 litros por minuto, porque eu sou teimoso. Eu acho que engenharia não serve para nada, né? Ah, não, se a bomba é projetada para 4, eu vou fazer ela trabalhar para 8. Eu vou fazer ela trabalhar aqui, ela vai ter que funcionar porque eu quero. Foi projetada para 4 na eficiência máxima. Eu vou fazer ela trabalhar com 8. A eficiência cai. Por que a eficiência cai? Porque agora o ângulo de entrada não é mais tangente a pá. Eu fiz num ângulo diferente. Em vez de o vetor W ser tangente a pá, eu construí com 20 graus. Só que eu estou fazendo ele trabalhar a 40. Ora, se o ângulo de pá forma 20 graus, eu estou forçando ele entrar a 40 graus, ele vai entrar dando de frente na pá, ou batendo aqui atrás da pá. Não está entrando tangente. Por quê? Porque eu forcei um ângulo diferente daquilo que ele foi projetado. Aí ocorre o choque. É por isso que a eficiência cai para cá e cai para cá. A eficiência vai ser máxima aqui, porque aqui não ocorre choque. O fluido entra tangente com a pá. Entra na mesma inclinação, suave. Se eu forço uma vazão maior ou uma vazão menor do que a vazão de projeto, ocorre o choque. As linhas de fluxo vão bater na traseira da pá ou na dianteira. Choque não é bom. Choque provoca turbulência, provoca vibrações e a eficiência cai. Tá certo? Então, curva de eficiência, muito importante. Quando vão comprar uma bomba, dimensionar uma bomba, por uma determinada vazão, por uma determinada aplicação, seja, eu quero tantos litros por minuto, eu vou procurar uma bomba que tenha eficiência máxima naquela vazão. E não procurar pela vazão máxima, as pessoas confundem. Eu quero transportar 4 litros por minuto, então eu vou comprar uma bomba que tenha uma vazão máxima de 4. Não, a vazão máxima tem que ser lá pelo 10. Por quê? Porque a eficiência máxima vai ocorrer lá pelo 4. Então, o fabricante, fabricante da bomba vai fornecer a curva da altura manométrica, um gráfico, a forma gráfica, tá? Vai fornecer a curva de rendimento na forma gráfica, então eu vou lá olhar no gráfico qual é a região de maior eficiência, qual é a vazão para qual aquela bomba foi projetada. Uma outra curva importante, a curva de potência. Potência em função da vazão. Qual é a potência consumida? Lembrando que a potência, Lembrando que essa potência teórica é aproximadamente igual à potência do motor, se vocês lembram. Uma diferença de 1%. Qual é a potência consumida pelo motor dessa bomba? Utilizando o conceito de eficiência, no lugar de H, nós escrevemos HP sobre eficiência da bomba. Tá certo? E no lugar do M ponto, Rho vezes Q. Isso aqui é o M ponto. Tá certo? Então, observem que nós temos Rho, G, vazão. Então, isso aqui é constante. Isso aqui é o eixo X. Isso aqui é uma coisa que muda. Isso aqui é uma coisa que muda. Só que essa eficiência chega num ponto que essa eficiência vai para zero. Na vazão máxima, a eficiência é zero. Se a eficiência é zero, qualquer coisa dividido por zero vai para o infinito. Então, o que acontece aqui? Por que não funciona aqui na vazão máxima? Porque precisa de uma potência infinita, tendendo ao infinito para movimentar. Não vai funcionar. Não existe motor com potência infinita.
Não existe isso. Na vazão máxima, a potência vai para o infinito. Então eu quero trabalhar aqui, ó, a potência mínima possível. Não quero gastar energia, né? Então eu vou trabalhar, mais um motivo para trabalhar mais próximo do ponto de eficiência máxima, vai dar algo aqui. Eu quero trabalhar nessa região, potência pequena, eficiência máxima. E não potência tendendo ao infinito, o motor não vai aguentar, e eficiência tendendo a zero. Bom, então, quando a gente vai selecionar, né, selecionar uma bomba, imagina que eu não sou mais fabricante, eu sou apenas um usuário. Eu quero ir lá comprar uma bomba, lá no material de construção, na loja que vende bombas, e eu vou olhar os gráficos, os fornecedores, ó, os fabricantes, né, vão oferecer curvas desse tipo aqui. Tudo num gráfico só, às vezes, tá? Então, nós temos a verde, que é a altura manométrica, medida em metros, tá certo? A potência do motor, medida em watt. E a eficiência da bomba, azulzinha. Observem que, de novo, ó, curva no ponto de máxima eficiência, nós temos a vazão de projeto. Certo? Então, é a análise das três curvas que vai me dar se essa bomba é adequada ou não. Qual é a vazão que eu quero transportar? Beleza, então 4 litros por minuto, naquele exemplo que a gente deu. Então eu vou procurar uma bomba que tenha eficiência máxima em torno de 4 litros por minuto. Um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, não tem problema, porque depois eu vou colocar um registro para fazer o ajuste fino da vazão, né? Jogar mais para frente, mais para cá, mas eu vou estar oscilando em torno da altura máxima. Beleza, nessa vazão, qual é a altura manométrica? É tanto, legal. Qual é a potência consumida? Essa daqui. Então eu vou comprar um motor que me dê essa potência próximo da vazão de projeto. Então, vazão de projeto é, como o próprio nome diz, a gente projeta o sistema para aquela vazão. Muitas vezes essa vazão de projeto é um dado de entrada, uma determinada aplicação. Olha, eu quero uma bomba que me dê 4 litros por minuto, que transporte 4 litros por minuto de água de um determinado reservatório até outro reservatório. É isso que eu quero. Então, é requisito de projeto. Então, eu vou procurar bombas com aquela vazão de projeto, porque ali eu vou ter eficiência máxima. Ok? Então, já estamos indo dentro do próximo tema, ó, que agora a gente tem os dados da bomba. Observe que não existe, me dá uma bomba, vou comprar uma bomba de 5 litros por minuto. Porque a gente tem um gráfico que varia de 0 até um valor máximo. E aqui dentro nós temos uma curva, certo? Como que essa bomba que eu comprei, com essas curvas aqui, vai se encaixar no chamado, que o nosso livro chama de sistema hidráulico, que é a combinação entre a bomba que eu comprei, ou que eu quero comprar, e uma tubulação que eu tenho lá, uma certa instalação hidráulica. Então imagina que eu tenho aqui, ó, isso é uma instalação hidráulica típica, pessoal. Toda instalação hidráulica, inclusive uma represa, uma turbina, é isso aqui. Tem um reservatório baixo, um reservatório alto, nós vamos usar uma bomba para transferir esse líquido a uma certa altura. Se for uma turbina, aqui é a represa, aqui é o rio, né? O canal de fuga que a gente chama, é o rio depois da turbina, o nível do rio depois da turbina. Aqui está a turbina. Tem um certo desnível entre os dois reservatórios, ou entre a represa e o canal de fuga, que nós vamos chamar de H. Nós temos o HS, que é a diferença de altura entre a saída da bomba e o reservatório superior. Nós temos um HE, que é a diferença de nível entre a tubulação de entrada
e o reservatório de entrada, certo? Vamos trabalhar a princípio com bomba, mas depois, de novo, com a turbina é tudo igual. Tem uma certa potência de bombeamento que eu estou jogando nessa bomba para transferir. Observe que eu vou elevar o nível, né? Eu preciso transferir energia para esse fluido para ele se movimentar, vencer o atrito. Lembra que aqui tem atrito, né? Atrito, 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 entrada, saída. Tudo isso aqui tem atrito, perda de carga. E eu quero então integrar essa bomba com uma certa potência nessa instalação. Temos um manômetro na entrada da bomba, um manômetro na saída. A gente sempre instala um manômetro na entrada e na saída da bomba. Por que a gente instala sempre esse manômetro? Porque a gente já viu que com a pressão na entrada e a pressão na saída, a gente consegue tirar a eficiência da bomba. Foi o último exemplo numérico que nós fizemos. Tinha as pressões na entrada e na saída, tinha essa diferença de altura que a gente chamou de ΔZ, e nós calculamos a eficiência da bomba com base na potência do motor, né? Então, só botar 2 manômetros na entrada e na saída, eu já meço em tempo real a eficiência da minha bomba. Então, a prática comum é colocar sempre manômetros. E eu quero, então, agora calcular a pressão na entrada da bomba, quanto que esse manômetro vai me registrar e depois quanto que esse manômetro na saída da bomba vai me registrar. Então eu vou usar a equação de Bernoulli modificada entre os pontos 1 na superfície do reservatório de entrada e o ponto E, que é na entrada da bomba. Tá certo? Então, equação de Bernoulli modificada, a gente já viu ela, né? Em vez de ser entre 1 e 2, é entre 1 e E. Temos aqui energia cinética, potencial, pressão. Lembrando, isso aqui é a perda de carga, L de loss, né, no nosso livro. Perda de carga na região de entrada. O que a gente chama de região de entrada? É entre 1 e E. Então, a perda de carga é entre esse ponto e esse. Quais são as perdas de carga aqui? Nós temos uma entrada, né? Pode ser canto vivo, reentrante ou arredondado. Temos um trechinho reto aqui, tá certo? Já fizemos vários exemplos desse. Então, tem a perda de carga. Vamos fazer as simplificações, que a gente já fez várias vezes. Nós vamos assumir que V1 é aproximadamente 0, né? No nível do reservatório, a gente já fez isso várias vezes. Z1, vou chamar de Z como referência, é a altura da tubulação de entrada. Então, o Z1 vai ficar igual ao HE. P1, geralmente isso aqui, a não ser que esteja expresso, geralmente isso aqui é PATM. P1, né? Velocidade na entrada, eu não sei quanto é que é. Z na entrada, o Z na entrada está alinhado com a referência, então isso aqui é 0. E eu quero calcular então a pressão na entrada. Então, ver se vocês concordam. Pressão na entrada vai ser, para variar, PATM, mais ou menos alguma coisa, né? Então vai ser, o ρ vai passar multiplicando, vai ficar o P1 que é PATM, mais ρ GH na entrada, que é esse termo aqui, menos ρ VE ao quadrado sobre 2, passou para o outro lado, multipliquei por ρ, e menos ρ. Opa, só um minutinho. Rho, multipliquei por ρ, né? Menos ρ vezes HLE. Então, vamos guardar essa informação por enquanto. E vamos
calcular agora. Mesma coisa, só que o P na saída. Agora nós vamos usar a equação de Bernoulli. Em vez de ser entre 1 e E, nós vamos fazer equação de Bernoulli modificada entre S e 2. Então agora S esse ponto e 2 é lá no outro reservatório. Então vamos escrever a equação de Bernoulli de novo. Então vai ser S ao quadrado sobre 2 mais GZ na saída mais P na saída sobre ρ igual velocidade no ponto 2 ao quadrado, altura do ponto 2, pressão no ponto 2, perda de carga na região de saída, ou seja, perda de carga entre o ponto S e o ponto 2. Então tem trechos retos, tem cotovelos, tem uma expansão brusca aqui, está vindo com um certo diâmetro, de repente aumenta o diâmetro até chegar a uma velocidade 2 igual a 0. Então, aplicando as simplificações, velocidade no nível do reservatório também vai ser 0, né? Pressão no ponto 2, PATM, certo? H do ponto 2, altura do ponto 2. Observe que a referência, o Z começa aqui. Então, o ponto 2 está numa altura HS mais ΔZ. Daqui até aqui é HS mais ΔZ. Aqui, ΔZ mais H na saída. Que mais? Z na saída. Z na saída. Saída da bomba é ΔZ. A altura é o ΔZ, que é a diferença de níveis. Que mais? Bom, velocidade na saída eu não sei. E eu quero calcular agora a pressão na saída. Quero isolar esse cara aqui. Então vai ficar... Observe que esse ΔZ cancela com esse ΔZ. Nós vamos ficar com... Para variar, PS vai dar o PATM. PATM mais o ρ vezes o G vezes o HS. O GHS mais ρ vezes o HL na saída, multiplicando tudo por ρ, né? E menos esse cara que eu vou ter que passar para o outro lado, menos ρ VS ao quadrado sobre 2. Então, pressão na entrada da bomba e pressão na saída da bomba. Tudo bem? E se eu tenho as duas pressões, na entrada e na saída, eu vou usar a definição de altura manométrica da bomba. Nós deduzimos essa expressão nos vídeos anteriores. Vai ser a pressão na saída menos a pressão na entrada, dividido por ρg, mais ΔZ, velocidade na saída ao quadrado, menos velocidade na entrada ao quadrado, sobre 2G. Isso é uma equação que nós deduzimos na aula retrasada, no vídeo retrasado. Isso tem aqui. Tem aqui sim, ó. A gente falou sobre isso anteriormente, que são aqueles dados medidos, né? Joga isso aqui lá, divide por G. Então, essa expressão aqui. E agora eu vou substituir, então, esses dois resultados.
pressão na entrada, pressão na saída aqui, com ΔZ, com esses termos todos aqui, e vamos ver o que vai dar. Pressão na saída. Observem que, olha que eu faço pressão na saída menos a pressão na entrada. Vou centralizar direitinho aqui. Vou ganhar um pouquinho de tempo aqui, pessoal. Pressão na saída menos pressão na entrada. Os PATMs vão cancelar para variar, né? Certo? ρg eu vou botar em evidência. ρg, saída menos a entrada, saída menos a entrada, tá certo? Então estou fazendo pressão na saída menos pressão na entrada, mais ρ. Agora eu vou combinar esses dois termos aqui, ó. ρ, HL na saída, ρ, HL na entrada. Como esse está com menos aqui, vai ficar mais. Vai ficar HL na saída mais HL na entrada. Então, esses dois termos aqui. Esse e esse. E agora eu vou combinar esses dois termos aqui. Então, menos ρ sobre 2. V na saída ao quadrado. Menos na entrada. Já botei o menos em evidência, então menos V na entrada ao quadrado. Então isso tudo aqui dividido, tá ficando apertado aqui, né? Dividido por ρg. Então isso tudo aqui dividido por ρg, esse ρg aqui, tudo bem? Mais o ΔZ. E mais a velocidade de saída ao quadrado menos a velocidade de entrada ao quadrado sobre 2g. Então observem que olha só, esse termo aqui, velocidade de saída negativo, velocidade de saída positivo, velocidade de entrada positivo, velocidade de entrada negativo, dividido por ρg, cancela o ρ, ficou 2g, 2g. Então esse termo todo aqui cancela com esse, certo? Termo da energia cinética cancelou e nós ficamos com, eu vou pegar uma outra folhinha aqui, depois eu abro um espaço para ficar mais ordenado. Nós vamos ficar com a seguinte expressão, ó: altura manométrica da bomba, ρg com ρg, H na saída menos H na entrada, mais perda de carga na saída mais perda de carga na entrada, dividido por G, mais ΔZ. Agora vamos olhar o que é H na saída. Vou combinar, aliás, vou aplicar mais um passo ainda, ó. Hoje eu vou combinar o ΔZ aqui, ó. Vou escrever o seguinte: HS mais ΔZ, joguei ele para cá, menos HE. Isso aqui a gente pode chamar, ó, de perda de carga total. Perda de carga na saída mais a perda de carga na entrada é a perda de carga total da tubulação. E o que é isso daqui? O que é isso daqui? HS
mais ΔZ, essa distância daqui até aqui, essa distância daqui até aqui, menos o HE. Então, essa distância toda, menos essa distância aqui, vai me sobrar exatamente isso daqui, ó, que é o desnível entre os reservatórios. Isso aqui tudo é simplesmente H. Ou seja, o que significa? Agora sim é fácil de entender o que é essa altura manométrica da bomba. É o desnível geométrico mais a perda de carga total dividido por G. A energia que a bomba vai transferir, medidos em metros, é simplesmente o desnível geométrico. Não importa o formato disso daqui. O que importa é qual o desnível que eu tenho que vencer e qual a perda de carga desde o nível 1 do reservatório até o nível 2 do reservatório. É isso que tem que ser vencido. Eu até mencionei no vídeo passado que o pessoal confunde a altura da bomba com o desnível geométrico. Lembra que eu falei, se o desnível geométrico, eu quero elevar 5 metros do primeiro andar para o terceiro, 7 metros, sei lá quanto que seja, então eu vou comprar uma bomba de 7 metros. Não vai funcionar, porque eu estou considerando só o desnível geométrico e não estou considerando a perda de carga. A gente sabe que a perda de carga existe, certo? Então eu tenho que calcular a perda de carga entre os dois pontos, jogar aqui e aí sim ver qual que é a altura manométrica da bomba. Aí se eu tenho a altura manométrica da bomba, aí sim eu vou lá e procuro entre as bombas que eu tenho, qual é a bomba que vai me dar a altura manométrica que eu quero, e mais, ela tem que me dar a altura manométrica que eu quero com uma vazão próxima da vazão de projeto. Então essa é a tarefa de selecionar uma bomba. Calcular a altura manométrica, que é a instalação. Nós vamos chamar isso aqui, inclusive, ó, de H do sistema. Isso aqui é o que o sistema requer. O que é o sistema? É isso aqui, ó. O sistema envolve um certo desnível e envolve uma certa perda de carga. Desnível e a perda de carga do sistema. E eu tenho que procurar uma bomba. Isso aqui, obviamente, tem que ser igual da bomba, né? Certo? A bomba tem que fornecer aquilo que o sistema está exigindo. Essa é a ideia. Vou fazer um exemplo numérico, ó. Tudo isso vai ficar bem mais claro. Altura manométrica e a potência necessária numa instalação onde? Então, agora vem os requisitos do meu projeto, da minha aplicação. Eu quero transportar 0,1 litros por segundo num desnível de 15 metros. H agora é o desnível, né? Entre os reservatórios de entrada e de saída. Quero elevar 15 metros de altura nessa vazão. Tem entrada e saída de cantos vivos nos dois reservatórios. Eu tenho 30 metros de tubo em trecho reto. Esse é o diâmetro da tubulação, 25 milímetros. Essa é a rugosidade da tubulação, 25 micrômetros. Lembra disso? No meio do caminho eu tenho um cotovelo cujo LE sobre D, a gente pega naquela tabela, né? Igual a 30. Certo? E eu vou usar essa expressão aqui para calcular qual é a altura manométrica que a bomba tem que ter para satisfazer aquele sistema. É o desnível, simples, né? 15 metros, tranquilo. E a tarefa toda está em calcular a perda de carga. Por isso que a gente aprende a calcular a perda de carga lá no capítulo 6, 7, né? O 8, acho que é o capítulo 8, a gente aprende a calcular a perda de carga. Como é que calcula a perda de carga? Como é que calcula a perda de carga? É o somatório dos Ks vezes o V quadrado sobre 2. Lembra disso? A gente viu duas expressões.
ou é K vezes V quadrado sobre 2, no caso de entradas, saídas, contrações, ou no caso de acessórios, é um FLE sobre D vezes V quadrado sobre 2, lembra disso? Se for trecho reto, é simplesmente L, a gente pode chamar de LE também. Então, o que eu fiz foi condensar, ó, é o somatório de todos os K vezes o V quadrado sobre 2, o somatório de todos os FL sobre D vezes V quadrado sobre 2. Percebe que a velocidade é a mesma nos dois casos, né? Como é que calcula essa velocidade? Se eu tenho a vazão, eu sei que a vazão é velocidade vezes a área, vazão sobre a área, a vazão é 0,1 litros por segundo, lembrando que 0,1 litros é igual a 10 na menos 3 metros cúbicos por segundo, né? E a área é π d quadrado sobre 4. Essa velocidade vai dar 0,2037 metros por segundo. Então essa é a velocidade que eu tenho que movimentar o fluido. Com a velocidade, lembra, a gente calcula o Reynolds, que é ρ VD sobre μ. A viscosidade da água é em torno de 10 na menos 3, densidade é 1000, vai dar um Reynolds de 5092. Isso aqui é turbulento. Eu tenho a rugosidade relativa, E sobre D. A rugosidade, o problema dá 25 micrometros, então é 25, micro é 10 na menos 6, o diâmetro é 25 milímetros, que é 10 na menos 3, dá uma rugosidade relativa de 0,001. Então, com esse número de Reynolds e essa rugosidade relativa, diagrama de Moody, eu vou tirar aqui o F, tudo coisa que a gente já viu, né? Estou indo bem rápido aqui. 0,038, certo? Então agora posso jogar essas informações tudo aqui, ó, e tirar Pedro e carga total como sendo, bom, então nós temos uma entrada, vamos botar K na entrada, nós temos também um K na saída. K na saída? Sim. Nós temos na saída, nós temos uma expansão brusca. Então temos um K na entrada, um K na saída, uma expansão brusca. Então esses são os Ks todos, mais o F, que, bom, vou fazer colchetes aqui. Temos o LE sobre D do cotovelo. Isso aqui o problema nos dá. O LE sobre D do cotovelo é 30. Nós temos também o L sobre D da tubulação. O L, esse aqui é 30 metros. Esse diâmetro é 0,025. O F nós acabamos de calcular, é 0,038. Vezes a velocidade, que nós acabamos de calcular, 0,2037 ao quadrado sobre 2. Fazendo essas continhas todas, Pedro e carga total do sistema vai nos dar não fiz essa continha.
sim, é 0,98. 0,98 unidades Joule por quilograma. Energia perdida na tubulação. Certo? Então, com isso, a gente volta agora e calcula a potência, a altura manométrica da bomba. É o desnível geométrico 15 mais 0,98 perda de carga total dividido por 9,8, que é a gravidade, e tiramos que 15,1 metros. Nesse caso, observem que a altura manométrica da bomba deu praticamente igual ao desnível geométrico. Por quê? Porque o atrito está sendo pequeno aqui. Do jeito que foi bolado esse diâmetro aqui, deu uma velocidade bem baixa, 20 centímetros por segundo, uma velocidade bem baixa, então o atrito vai ser pequeno. Se o atrito é pequeno, o desnível geométrico é praticamente igual à altura manométrica da bomba. Então, basicamente o que aconteceu é que esse é pequeno, ficou praticamente esse igual a esse. Mas isso não é regra, tá? Começa a diminuir esse diâmetro aqui, a velocidade aumenta, o fator de atrito, o número de Reynolds vai aumentando, o atrito aumenta e a perda de carga aumenta, tá bom? E o que mais? O problema pede também a potência necessária para bombear, né? A gente viu que a potência é igual a m.gh, tá certo? No caso da teórica, como nós temos aqui a real, que é a potência necessária da bomba, vamos usar aqui a potência da bomba, e o que nós temos aqui é a potência hidráulica. Então, qual é a potência hidráulica para acionar? Não está considerada aqui eficiência, tá? A gente poderia introduzir a eficiência aqui e calcular a potência teórica, a potência do motor. Mas no momento, nesse enunciado, não foi dada a eficiência da bomba. Então, a gente pode calcular a potência hidráulica realmente transferida. O M ponto, então, é a vazão vezes a densidade. O M ponto vai ser 1 litro igual a 1 kg, né? Então, se é 0,1 litros por segundo, é a mesma coisa que 0,1 kg por segundo. E isso aqui vai dar uma potência hidráulica de 14,8 watts. Ok? Então, o que nós fizemos agora? Nós pegamos uma instalação, os dados da instalação, da tubulação, a demanda, né, de projeto, que é essa vazão, e calculamos qual que tem que ser a altura manométrica da bomba para eu poder ir lá no catálogo e ver qual é a bomba que vai conseguir me fornecer essa vazão, de preferência, que essa vazão esteja próxima do rendimento máximo.